tudo bem com você? Estamos vivendo mais um final de ano. Os momentos de felicidade mais pura podem ser também os mais simples. A família unida, o riso que toma conta da casa, o entusiasmo no rosto das crianças, o carinho que transborda em todos os corações. Meu desejo é que você tenha um Natal maravilhoso e abençoado. Agora, nós vamos viver a nossa revisão. Você, aluno da segunda fase da EJA, está preparado para maratonar as suas avaliações? Vamos nessa? Hoje, gente, nós temos como tema da nossa revisão fração. Lembra que a gente viu fração por várias vezes? Então, hoje a gente vai ver só um pequeno resumo de fração para que você possa fazer sua atividade. Tá certo? Veja só. Frações no dia a dia. Olha que coisa bacana. Nós temos aqui duas imagens. Ele diz assim, observe as imagens do quadro abaixo. Então, aqui nós temos o primeiro quadro. Você está observando aqui que nós temos uma fruta. Aqui é o segundo quadro, onde você também está observando que nós temos uma fruta, né? Porém, é a mesma fruta, só que em situações diferentes. Veja só, ele quer saber o seguinte. O que ocorreu com a maçã do primeiro para o segundo quadro? Vamos observar? Então, aqui, ó, se você analisar, a maçã, ela está inteira, né? Então, a maçã aqui, ela estava inteira. De repente, ó, ela foi partida ao meio. Então, de uma fruta inteira, ela passou a ter duas partes. Então, o que ocorreu do primeiro para o segundo quadro é que a maçã estava inteira e foi dividida em duas partes. Agora, ele diz assim, se uma das partes da maçã do segundo quadro for comida, quanto dessa maçã vai sobrar? Então, veja só, alguém foi lá, ó, a maçã estava inteira e partiu essa maçã em duas bandas ou duas partes. E aí foi e comeu uma dessas partes, sobrando a outra. Então, quanto dessa maçã vai sobrar? O que é que você acha? A parte daqui, ó, se você for ver, a maçã foi partida ao meio. Então, nós temos uma metade e outra metade. Se você consumir esta metade, vai sobrar o quê? A outra metade da maçã, não é isso? Então, aqui, gente, a gente já pode ver uma situação de fração, onde representa aqui o inteiro e foi dividido em duas partes. Consumida uma parte, então foi consumida uma parte de duas, ou seja, um meio. Vamos ver a segunda questão? Olha só, no nosso dia a dia, usamos a ideia de fração em diversas situações. A gente acabou de ver uma fruta que foi partida ao meio. A gente viu que ali pode acontecer o quê? A fração, né? Ao dividir o inteiro, a gente teve um meio. E aqui nós temos, olha, uma receita de um bolo de cenoura. Acredito que você aí, ó, na sua casa, gosta de fazer bolo e você conhece bem o gênero receita, né? E aqui na receita, gente, ele aparece assim, olha o caderninho aqui, né? Bolo de cenoura. 3 cenouras raladas. Nesse caso aqui, o 3 está inteiro. Então, você vai pegar 3 cenouras inteiras. Uma xícara de leite. Então, uma porção aqui já representa uma fração. E 3/4 da xícara de farinha de trigo. Eita, professora, como é que eu vou representar aqui esses 3/4? Então, gente, você vai aqui, ó, já é uma medida de fração, tá certo? Então, o que é que você vai ver aqui? Aqui, ó, aparece uma fração na receita do bolo. Aqui nós temos os inteiros e aqui nós temos uma fração. Então, em todas as situações do nosso dia, a gente vai observar que a gente trabalha a fração sempre. Agora, veja só. Aqui eu tenho, ó, uma figura geométrica que tem 6 lados, né? Essa figura, ela foi dividida aqui em muitas partes. Algumas estão pintadas de verde e outras estão pintadas de cinza.
Então, ele diz assim, ó, a parte colorida de verde pode ser representada pela fração. Então, veja só, aqui a gente tem um inteiro que foi dividido em várias partes. Então, como toda divisão, veja só, aqui nós temos uma fração. Quando a gente tinha a maçã inteira que a gente dividiu em duas partes, se a gente for dividir aqui, a gente vai usar um sinal de divisão. Na fração também precisa de algo para ser usado para dividir. Então aqui, ó, nós temos aqui no meio, nós temos o chamado traço fracionário. Para que é que serve esse traço fracionário, professora Ionara? Ele serve, gente, para dividir a quantidade de partes que foi dividida na fração com a quantidade de partes que foi tomada, que foi consumida, que foi pintada. Vai depender aí do que ele quer saber. Então, veja só, nessa fração aqui, ó, nós tínhamos o inteiro que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Olha, aqui embaixo a gente vai colocar a quantidade de partes que foi dividida. Então, esse inteiro foi dividido em 6 partes. Já desses 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes estão pintadas de verde. Então, olha o que ele disse aqui, ó. A parte colorida de verde pode ser representada pela fração. Então, a fração foi dividida por 6 e 5 estão pintados de verde. Então, esse número aqui de baixo, que representa a quantidade que a fração foi dividida, ela é chamada de denominador. A quantidade de partes aqui que está pintada é o numerador. Então, uma fração ela é dividida em 3 partes. O numerador, que é o número de cima, o traço fracionário, que é o que vai dividir, e o denominador, que é o número de baixo, que representa a quantidade de partes que essa fração foi dividida. Ao mesmo tempo, gente, aqui também eu tenho outra fração. Eu posso representar aqui, vai que ele diz assim, ó, qual é a parte da figura que não foi pintada? Representa através de uma fração a parte que não foi pintada. Simples. A fração foi dividida por 6 e a parte que não está pintada é 1. Então, aqui eu tenho 1/6, como a parte pintada, 5/6. O número de cima, a gente vai ler sempre na forma cardinal, 5. E a parte de baixo, o denominador, a gente vai ler de forma fracionária. Se for 2, é meio. Se for 3, é terço. Se for 4, é quarto. Se for 5, é quinto. Se for 6, é sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. E 9, nono. 10 é décimo, assim como 100 é centésimo. E 1000 é milésimo. E se for depois maior, um número maior que 10, vamos dizer que seja 12. Então, aí a gente vai falar, ó, vamos dizer que tenha 5, 12 avos. A gente acrescenta a palavra avos, tá certo? Agora, vamos ver aqui outra fração. Essa fração aqui, ó, ela foi dividida em várias partes. Umas estão pintadas e a outra não. Então, veja só, vamos ver quantas partes ela foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, ela foi dividida em 9. Olha ela aqui, ó, o denominador representando a quantidade que foi dividida. Então, 9. Agora, vamos representar a parte que está pintada de amarelo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 5 é o que vai representar o numerador. Então, aqui, ó, nós lemos essa fração 5 nonos. 5 normal, nonos fracionários. 5 nonos. Não é fácil? Pronto. Essa é a introdução de fração para você ter uma base. O que é que você vai fazer agora? Agora, você vai acessar o link que está abaixo desse vídeo aqui e vai fazer a sua atividade sobre fração, tá? Escreve as questões do seu caderno, responde. Caso você tenha dúvida, você vai pedir suporte no plantão pedagógico, tá certo? Então, aí, capricho nos estudos, boa prova e até a nossa próxima revisão. Um abraço!